Olá, hoje vamos falar de uma figura super importante, mas que nem sempre todo mundo entende bem o que faz, o psicólogo dentro de um hospital. A gente vai mergulhar nesse universo para entender o papel fundamental que esse profissional tem. Olha só que frase forte para a gente começar a pensar. O adoecimento se dá quando o sujeito humano, carregado de subjetividade, esbarra em um real. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que ficar doente vai muito, mas muito além do corpo. É como se a nossa vida cheia de planos, de sentimentos, de repente batesse de frente com uma realidade dura, uma realidade que muda tudo. Pois é. E aí vem a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Como é que essa colisão acontece lá dentro, no dia a dia de um hospital? Como essa experiência tão pessoal se desenrola no que a gente chama de cena hospitalar? Então, beleza, vamos entrar de cabeça nisso. Para começar, a gente precisa entender que o hospital é um lugar de altíssima tensão. E por quê? Porque ali dentro tem um monte de gente e cada uma com uma prioridade diferente, que muitas vezes, olha, entram em conflito. E essa tabela aqui mostra isso de um jeito muito claro. Pensa só, de um lado a gente tem o paciente. O que ele quer é simples e direto. Ele quer que a dor pare, que o sintoma suma, acabou. Do outro lado, tem a família, que está ali super angustiada, torcendo com todas as forças para que não seja nada grave. E aí, tem o médico. O foco do médico é o outro, é técnico. Ele está interessado na doença, em entender o que é, como funciona, tá vendo? São três focos completamente diferentes convivendo no mesmo espaço. Isso, claro, gera uma teia de tensão psicológica gigantesca. Bom, com esse cenário todo montado, fica meio óbvio que tem um vazio aí, né? Uma lacuna entre esses mundos. E é exatamente nesse espaço que entra um profissional super preparado para navegar nessas águas turbulentas, o psicólogo hospitalar. Então, o que é, afinal, a psicologia hospitalar? De forma bem direta, é a área que estuda e ajuda a lidar com tudo o que acontece na nossa cabeça e no nosso coração quando o corpo adoece. Sabe, é cuidar da mente e das emoções durante todo esse processo. E aqui está o pulo do gato. O objetivo fundamental, a grande missão do psicólogo ali, não é curar o corpo. Para isso, tem os médicos. A função dele é outra. É ser uma espécie de guia, de bússola, para ajudar o paciente a atravessar essa jornada, que é, sem dúvida, uma das mais difíceis que alguém pode enfrentar. Ok, mas como isso funciona na prática? Acontece que o psicólogo chega com um olhar diferente, uma lente de diagnóstico que enxerga coisas que, sinceramente, não aparecem no prontuário médico. E essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. O diagnóstico do médico foca na doença. É o CID, o nome técnico. Já o diagnóstico do psicólogo, que a gente pode chamar de reacional ou situacional, foca em outra coisa, na reação psicológica da pessoa a tudo isso. A pergunta muda, sabe? Não é só qual é a doença. A pergunta passa a ser como essa pessoa está vivendo, está sentindo, está reagindo a essa doença e a essa situação toda. É uma virada de chave fundamental. E é a partir daí que o trabalho prático começa. O psicólogo se torna uma peça-chave, funcionando como um conector, sabe? Uma verdadeira ponte que liga todos os pontos dentro daquela cena hospitalar. Ele é a ponte com o médico, traduzindo angústias que o paciente às vezes nem sabe nomear. É a ponte com a equipe de enfermagem, com os fisioterapeutas, todo mundo. É a ponte com a família, ajudando a lidar com o medo e a ansiedade. E talvez o mais importante, ele ajuda a construir uma ponte entre o paciente e a própria doença, ajudando a pessoa a encontrar um sentido, a se reorganizar diante daquela nova realidade. E agora, para a gente fechar, vamos falar daquela que é talvez a ferramenta mais poderosa e, ao mesmo tempo, a mais sutil que o psicólogo tem. Aquilo que realmente faz dele um profissional único ali dentro. A frase é essa: nenhum outro profissional foi treinado a escutar como psicólogo. Pensa no peso disso. Num ambiente super técnico, onde a pessoa pode se sentir só mais um leito, mais um número de prontuário, ter alguém que foi treinado especificamente para escutar de verdade, sem julgamento, isso por si só já é terapêutico. Num lugar como um hospital, onde ser ouvido é tão, mas tão importante, essa habilidade de escutar não é só uma técnica, é na verdade a própria essência do que significa cuidar de alguém.